Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: eu sou obrigado a obedecer? Sou obrigado a obedecer. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixe o seu like, like. E se você não é inscrito, se inscreva, divulgue esse canal, ative o sininho e use para evangelizar. Dito isso, o tema está em Romanos 13:1. Romanos 13:1, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala que Deus nos resgatou através de Jesus. Então Jesus é o nosso Senhor. Resgatou através de Jesus, então Ele é o nosso Senhor. Mas isso não nos desobriga a obedecer. Jesus é o nosso Senhor, mas temos que obedecer às autoridades que existem no mundo, as autoridades humanas. A Bíblia fala que em Romanos 13, Paulo fala assim, toda a alma esteja sujeita às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. E termina assim: e todas foram ordenadas por Deus. Então é isso que Paulo fala aqui. A pergunta é: temos que obedecer cegamente? Temos que obedecer sempre e cegamente às autoridades? Pastor, não podemos reclamar, não podemos protestar? Será que quando vamos protestar contra uma autoridade, pode ser um vereador, um prefeito, um governador, um presidente ou até mesmo um rei, será que a gente não está protestando contra o próprio Deus? Essa é uma pergunta. Outra coisa, antes de responder isso, antes da gente reclamar, antes da gente protestar, antes da gente ir contra, será que nós oramos por esta autoridade que a Bíblia fala para orar? 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo façam orações, antes de tudo façam súplicas, antes de tudo façam intercessões, ações de graça por todos os homens. E aí fala quais são: pelos reis, autoridades e por todos que estão em eminência. Termina assim: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Pastor, eu não reclamo, então o que vier vem, está tudo bem, então não vou nem pecar porque eu não reclamo, tá certo? Não, tá errado. Porque mesmo quando você ouve e não fala nada estando errado, você é responsável. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Se você concorda com um discurso errado, você é culpado daquilo. Você pega um governante, um rei, que fala assim: olha, podemos fazer aborto, perante Deus é errado. Se você não fala nada, você está concordando. Quem cala, consente, você está errado também. Tiago 4,17 fala assim, que eu acabei de dizer: aquele que sabe fazer o bem, aquele que deve fazer o bem e não faz, ele é pecador, ele comete um pecado. A Bíblia, irmãos, ela não proíbe o cristão de lutar contra a injustiça. Se você pegar Atos 23, a Bíblia diz que Paulo olha para o conselho e fala assim, até hoje eu tenho andado diante de Deus. Paulo falando, com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias me mandou ferir a minha boca. E aí ele fala assim, Deus diz assim: ele te ferirá. E xinga ele, fala assim, parede branqueada. Paulo fala isso. E aí ele fala assim, você está aqui para me julgar conforme a lei, mas contra a própria lei manda me ferir. E quando ele fala parede branqueada, o que quer dizer isso? Quer dizer, é a mesma tradução de sepulcro caiado, que é bonito por fora e podre por dentro. Ele estava falando isso, que ele falava ou tinha autoridade contrária ao que ele podia fazer. O sumo sacerdote, irmãos, ele era naquela época a autoridade maior. E Paulo, ele falou, ele olhou, ele proibiu, ele foi contra ele. 1 Reis 21:19, a Bíblia fala que Elias chega para Acabe e fala assim: Acabe, rei de Israel, tu mataste e tomaste a herança de Nabote, que era a vinha. Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu próprio sangue. Ele vai e fala contra um rei. Um profeta entregou palavras duras contra a injustiça que um rei estava praticando. E último exemplo para finalizar a mensagem da 1 Samuel, quando Deus chega para Samuel e fala assim: olha, Samuel,
por que você ainda está com pena de Saul? Até quando terá pena de Saul? E ele fala assim, ó, eu já rejeitei Saul, porque você ainda está com pena. Deus perguntou assim, até onde você vai com ele? Até onde você vai ser amigo de um homem que eu já rejeitei? Até onde você vai ser generoso? Até onde você vai ser complacente com um homem que eu não quero mais sendo rei? Quando Deus, irmãos, coloca uma pessoa, um homem, num cargo, e aí eu falei, cargo baixo, um cargo de liderança, um cargo alto de prefeito, governador, o rei, ele não coloca ninguém acima da lei. É para cumprir a lei, não para estar acima dela. Irmãos, para finalizar a mensagem, nós temos que honrar as autoridades na posição que ela tem. Pode ser um policial, é uma autoridade. Pode ser um juiz. É dever do cristão honrar a autoridade. É dever do cristão também denunciar se essa autoridade é corrupta. Uma coisa é a autoridade e a outra coisa é uma pessoa autoritária. Outro dia uma pessoa perguntou assim, pastor, eu posso, ou então um crente, ou um cristão pode apoiar um político ou apoiar um partido político? A Bíblia não proíbe, não proíbe. Ele pode, mas ele não pode esquecer que ele deve entender que o melhor partido para apoiar e para se apoiar é Deus. Esse é o que devemos. Deus, nós devemos apoiá-lo e devemos nos apoiar nele. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Peço que venha, Senhor, dar entendimento para que coloquemos, Senhor, pessoas idôneas nos cargos governamentais, para que tenhamos, como falou a mensagem, uma vida quieta, tranquila e sossegada. Abençoa todos que ouviram essa palavra, que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, para finalizar, se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.